Tudo o que fazem é por amor, porque têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha, mas diferem bastante uma da outra. É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco ou ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, do quais Jesus tanto fala. Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam, diante do ciclo evolutivo, em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos porque o ciclo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Vejam, o Nazareno, há 2000 anos, já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha. Em trabalhar esperando o pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiramos. Trabalhemos. Capítulo 21. Doutrinação. Após a prece, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. Apagaram-se as luzes para facilitar a concentração, evitando distrações visuais e proporcionando assim as projeções mentais que agiriam com mais facilidade no mundo astral. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações dos desencarnados. Cada um tem sua história, e algumas são bem interessantes. Agora, presenciando a orientação, o socorro, do lado de cá, gostei mais ainda, é bem mais fascinante, mas, ao ver muitos mutilados, muitos com sinais de torturas, fiquei um pouco apreensiva. Era um grupo que fora libertado do umbral, pelos trabalhadores do centro, e lá estavam presos como escravos. Alguns estavam abobalhados, observei-os e senti dó. Maurício disse-me baixinho: Patrícia, nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos 2 desses espíritos devem falar, pela incorporação, um pouco de suas vidas. Verá que ignoraram os ensinamentos de Jesus e viveram, quando encarnados, para os prazeres, para a matéria e prejudicando o próximo. 2 deles foram feiticeiros ou macumbeiros, fazendo mal por dinheiro. Usaram desencarnados como empregados. Estes os serviram, mas depois a situação se inverteu. E foi a vez de eles os servirem. Todos vão ser socorridos, curados e levados para a recuperação no hospital da colônia. Muitos dos necessitados se utilizariam da incorporação. Entre eles, muitos não sabiam que haviam desencarnado. Normalmente, ao comparar suas situações, o desencarnado com o encarnado compreendem que o corpo físico morreu. Quando nós, desencarnados, chegamos perto de um encarnado, notamos logo a diferença, a não ser que estejamos completamente iludidos e, não querendo aceitar a realidade, fingimos não perceber. Comparando-me com o encarnado, sinto-me leve, solta, pois o perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil do que o material. Maurício, sabendo o que eu pensava, aproveitou para esclarecer. Em centro espírita, onde o bem é a meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado necessitado de auxílio recebe orientação e cura nesses trabalhos de caridade. A percepção de estar ou não encarnado é essencialmente mental. Como há o medo da morte, do desconhecido, o desencarnado mantém-se iludido de que ainda está no corpo físico. Mas há espíritos que conhecem seu estado e gostam de incorporar. São os que ainda não se realizaram espiritualmente. O corpo mental encontra prazer nas necessidades físicas. São os que necessitam de uma orientação séria e honesta. Mas enquanto não a recebem, a maioria não quer nem receber nem mudar. Incorporam em médiuns invigilantes.
sem estudos, que não frequentam lugares que seguem a orientação de Kardec. E fazem isso porque, incorporados, sentem florescer instantaneamente todos os desejos mundanos. Em muitos casos, fazem até certos favores aos encarnados. Puxa, não pensei que existissem desencarnados que gostassem de se sentir no corpo carnal. Os que idolatram a matéria e gostam somente do prazer e não da dor que o corpo possa sentir, gostam de incorporar. Mas prestemos atenção agora, as doutrinações começaram. 2 do grupo de escravos que tanto me impressionou foram os primeiros a receber ajuda pela incorporação. De fato, falaram um pouco de si. Fizeram maldades e, tendo oportunidade, não fizeram bem nem aos outros nem a si mesmos. Esse bem a si mesmo significa que tiveram oportunidade de aprender, de se instruir moralmente, religiosamente e não o fizeram. Viveram encarnados, sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que seriam obrigados a colher do que plantaram. Todos do grupo tiveram perispírito recuperado, curado, e ficaram numa outra fila para serem levados para a colônia. Fiquei mais aliviada ao vê-los livres do sofrimento e desejei de coração que se recuperassem espiritualmente, que a dor tivesse conseguido ensiná-los e que se voltassem realmente para Deus, afastando-se do mal. O senhor que tinha se assustado comigo foi esclarecido e recebeu por meio dos médiuns orientações e, preocupado com suas dores, esqueceu que me viu. Numa comparação de seu corpo com o dos encarnados, entendeu sua situação. Foram também socorridos muitos espíritos que estavam com o perispírito lesado e necessitavam se harmonizar. Estes lesados eram os que se sentiam, como encarnados, todas as suas doenças. A impressão é forte e o não entendimento da desencarnação faz com que continuem doentes. Em outros, o remorso destrutivo levou-os a lesar o perispírito. Como são imprudentes a maioria dos encarnados. A morte do corpo não parece ser para eles. Quando desencarnam e sofrem, desesperam-se e perturbam-se. O moço com quem havia conversado antes ficou na fila. No começo, parecia divertir-se, mas depois se comportou educadamente e, prestando atenção nas orientações que os outros desencarnados recebiam, começou a chorar baixinho. Inteligente, entendeu logo que tinha desencarnado. Lourenço veio em sua ajuda, abraçou-o e mimou-o como um nenê. Amparado, recordou como seu corpo físico morreu. Teve medo. Que seria dele? Lourenço mostrou-lhe o lugar para onde iria. Seria levado para a escola na colônia. Tranquilizou-se e adormeceu. Foi levado para outra fila, pois não precisaria de incorporação. Ainda bem, não pude deixar de pensar. Não deve ser agradável estar desencarnado e agir como um encarnado. Infelizmente, sei que acontece isso com a maioria. A desencarnação é natural e para todos. Quando o corpo morre, a maioria sente-se perdida e perturbada. Pior ainda quando não fez boas ações. E terrível quando se praticou muitas ações más. A desencarnação não muda muito o modo de vida que se tinha quando encarnado. Quem cultua a matéria, a ela fica preso. Quem entesoura bens espirituais é um bem-aventurado no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si e não entender que seja normal esse fato acarreta muitas perturbações, porque sendo o perispírito cópia exata do corpo, sente-se as mesmas necessidades, até entendê-las e superá-las. Aquele moço achou ali, no centro espírita, o entendimento. Com os outros, seria levado à colônia, onde aprenderia a viver como desencarnado. O medo que teve foi do desconhecido, do que seria dele. Em muitos, é forte a ideia do inferno. Ao entender que não é tão complicado, o medo passa e vem a esperança. Um homem desencarnado, que estava na fila para receber orientação, chamou-me a atenção. Estava imóvel, duro, sem se mover. Ao ser colocado perto de uma médium, recebeu de um dos trabalhadores desencarnados uma carga magnética e também sentiu o calor do corpo da médium. Sentia dores por todo o corpo, mas devagar conseguiu mover alguns músculos. Alegrou-se por isso e, com a ajuda do orientador encarnado, conseguiu responder à saudação. Boa noite. Vencendo as dificuldades, foi conseguindo falar. Quando encarnado, fora orgulhoso, senhor de muitos bens, sua vontade era lei. Cometeu muitos erros. Gostava muito de si mesmo, de sua imagem. Era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua.
Realmente o artista o esculpiu muito bem. Ficou linda. Foi colocada em uma praça para que fosse lembrado como benfeitor que fora. Porém, sempre há um porém. A morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto, não se conformou, queria estar encarnado. Inimigos perseguiram-no por anos, e aos poucos, sua vontade era lei. Cometeu muitos erros, gostava muito de si mesmo, de sua imagem, era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua. Realmente o artista o esculpiu muito bem, ficou linda. Foi colocada em uma praça para que fosse lembrado como benfeitor que fora. Porém, sempre há um porém. A morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto, não se conformou, queria estar encarnado. Inimigos perseguiram-no por anos, e aos poucos foram abandonando-o. Mas o tempo passou e tudo mudou. Sua casa, suas terras. Só a estátua continuava lá. Então, ficou ao seu lado, até que fez dela seu escudo, como se fosse seu corpo. Colou-se a ela. Sentiu seu corpo endurecer e não conseguiu mais se mover nem falar. Só escutava e via o que estava à sua frente. Já fazia 60 anos que desencarnara. O orientador pediu para que rogasse perdão ao Pai e se propusesse viver conforme as lições do Mestre Jesus. Ele o fez com sinceridade. A dor cansou-lhe e não tinha mais nenhuma razão para ter orgulho. Foi caminhando, embora apoiado por um socorrista, para a fila dos que seguiriam para a colônia, onde iria para um hospital. Chorava, suas lágrimas corriam abundantes, fazendo-lhe bem. O orgulho e a arrogância são duas chagas que acabam por sangrar, trazendo muitos sofrimentos. Com grande proveito, encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos ao aeróbus para serem transportados à colônia. Esse fato é comum na maioria dos centros espíritas, mas pode acontecer de os socorridos serem levados a postos de socorro ou, em outros centros, a locais de amparo e socorro, pequenos hospitais nesses mesmos centros espíritas. Foi feita a prece de Cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos, energias benéficas sobre os presentes. Maurício novamente elucidou-me. Os encarnados e mesmo grande parte dos desencarnados ainda não vivem a fé, a fidelidade a Deus, porque se assim fizessem, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas como ainda não chegamos a isso, há no final da reunião uma união mental dos responsáveis por este local. Consequentemente, eles projetam energias mentais saturadas de luz, paz e afeto, enchendo o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam dele aqueles que, por meio do sentimento afetivo, sintonizam-se com essas vibrações de amor e de afinidade espiritual. Esses fluidos, energias, são maravilhosos, fazendo muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fininha e colorida a cair do teto, iluminando suavemente o local, com um aroma agradável. Concentrei-me e abri meu coração para recebê-los. Por segundos, senti-me molhada, senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. A reunião terminou e acenderam as luzes. Os encarnados conversavam amigavelmente. Aproximei-me de minha mãe e a beijei, e depois papai. Saíram todos, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos depois, Maurício chamou-me para voltarmos à colônia. Ainda não sabia volitar até lá sozinha. Lourenço acompanhou-nos. Para sair da colônia, os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalho são chamados de moradores e também necessitam dessa autorização. Só transitam sem ela os que trabalham nos dois planos, na crosta e na colônia. Todas as minhas vindas ao plano físico eram com permissão e só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros, de paz, saturadas de energias edificantes. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas e podem ser perigosas para alguns desencarnados despreparados. Estava feliz, queria aprender a ser útil.
Sabia que não bastava só a vontade para servir, necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer e nada a pedir, mas roguei: Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável. Capítulo 22. Hospital. Visitei o laboratório onde nosso amigo Antônio trabalha. Ele é um estudioso e pesquisador. O laboratório, assim o chama, é um lugar de estudos, grande e muito bonito, onde fazem remédios. São medicamentos que colocam em água para tratamento de desencarnados e encarnados. Fica na parte dos fundos do hospital da colônia São Sebastião. Normalmente, todas as colônias têm essa parte laboratorial. São 6 os estudiosos que trabalham lá. Antônio tem o maior carinho e orgulho desse recanto. Recomendou-me ao entrar. Menina Patrícia, preste atenção e não esbarre em nada. Mostrou-me tudo. Eles pesquisam novas fórmulas de remédios. Quando os visitei, estavam empenhados na pesquisa de um tratamento mais eficaz para desintoxicar desencarnados dependentes de tóxicos. Os viciados socorridos ficam numa ala do hospital perto do laboratório. Antônio e seus colegas trabalham e estudam muito, amam o que fazem, e muitos encarnados pensam que os desencarnados não trabalham, nem estudam ou pesquisam. Como Deus é misericordioso, não dando aos desencarnados a ociosidade. Antônio, indaguei, esses remédios só servem para desintoxicar os desencarnados? Estamos pesquisando para esse fim. É triste ver esses irmãos sofrerem, mas nada nos impede de estender também a ajuda a encarnados intoxicados. E aí, como farão para que os encarnados tenham esse tratamento? Bem, sempre que descobrimos um remédio, uma nova fórmula de tratamento, podemos passá-la a encarnados estudiosos e afins. Também os socorristas que trabalham em ajuda a viciados podem administrá-la a eles. Fiquei fascinada com esse local de estudo e pesquisas. Conheci também o lar de Antônio Carlos, ou o seu recanto, como chama. Ele gentilmente me levou. Mora em outra colônia tão bonita e agradável como a de São Sebastião. Aliás, todas as colônias são lindas. Mora com uma de suas filhas, numa casa muito bonita. Recebeu-nos festivamente. Papai não para aqui, disse Neuzeli. Diz que mora, mas vem só a passeio. Sorrimos alegres. O recanto do Antônio Carlos é um quarto na casa, que tem uma estante abarrotada de livros, uma escrivaninha, uma cadeira e um pequeno sofá. Aqui escrevo a maioria dos meus romances. Explicou. Venho aqui quase só para escrever. Você não escreve também na casa do escritor? Sim, tenho lá também uma sala que utilizo. Tenho muitos afazeres, graças a Deus. Antônio Carlos é uma pessoa estimadíssima, alegre, instruída e simples. Foi um passeio agradabilíssimo. Visitei o hospital com Maurício. Ele foi trabalhar e me levou. Hospital é sempre hospital. Não é lugar de alegrias, também não é de tristezas, mas de esperança. É grande, enorme. Os hospitais das colônias são normalmente assim. Nas grandes, há vários hospitais localizados em alguns de seus ministérios. Nas médias e menores, normalmente há um só hospital, mas sempre grande. Os imprudentes são muitos. Nas colônias, seus governantes dão muita atenção ao bem-estar, à saúde espiritual de todos os seus abrigados. Governantes? Sim, porque em todos os locais, até no plano espiritual, há alguém responsável que oriente e administre para o bem-estar de todos. É sempre bom visitar um hospital, seja no plano material, seja espiritual. Passamos a entender melhor e a ver o devido tamanho dos nossos problemas e a despertar em nós a necessidade de fazer algo em favor dos que sofrem. Maurício ama o hospital. Hospitais são o lar dele. O hospital para crianças está na parte do educandário e é muito bonito e simples, além de grande. Nele ficam crianças e jovens em recuperação. Normalmente não trazem enraizadas doenças e os reflexos neles são mais fracos.
Logo estão bem. O hospital que visitei é para adultos e só conhecia a parte destinada aos doentes que estavam melhor. Maurício disse-me que ainda teria muito tempo para conhecer todo o hospital, portanto o restante ficaria para nova oportunidade. Ao seu redor havia jardins e canteiros floridos, com bancos confortáveis, onde os internos em recuperação passeavam e conversavam. Maurício, você mora aqui? Não. Tenho o meu cantinho na terra, no posto de socorro do centro espírita. Trabalho lá e aqui. A frente do hospital é muito bonita, possui grandes pilares, é pintado de branco e bege claro. Na entrada está a recepção. Ali é informado todo o andamento do hospital, desde onde se acham os trabalhadores e quem são os internos. Possui muitas dependências, partes ou alas, como são tratadas nesta colônia, e os pavilhões. Digo nesta colônia porque as designações variam conforme o local. As alas são divididas e designadas por letras e números. A frente do hospital é muito bonita, possui grandes pilares, é pintado de branco e bege claro. Na entrada está a recepção. Ali é informado todo o andamento do hospital, desde onde se acham os trabalhadores e quem são os internos. Possui muitas dependências, partes ou alas, como são tratadas nesta colônia, e os pavilhões. Digo nesta colônia porque as designações variam conforme o local. As alas são divididas e designadas por letras e números. A, B, C, 1, 2, 3... Na ala direita, nos fundos, estão as moradias de alguns de seus trabalhadores. As enfermarias são salas grandes, bem ajeitadas e com banheiros. Nem todas têm o mesmo tamanho, umas são maiores, outras menores. Existem enfermarias masculinas e femininas. Depois da recepção, há o salão da oração, ou prece, onde internos oram independentemente da religião que tiveram quando encarnados. Nele, há somente cadeiras confortáveis, e suas paredes são brancas e sem adornos. Na frente, há uma parte mais alta, onde em certas horas do dia, orientadores fazem orações em voz alta. Muitos internos imaginam, nessa parte mais elevada em cerca de 10 centímetros, altares, imagens, oratórios, etc., de que gostam e onde costumavam orar. Existe ali quantidade muito grande de fluidos salutares, beneficiando os que oram. Na frente do salão de orações, há uma pequena biblioteca que os internos podem frequentar. Os trabalhadores do hospital oferecem aos internos livros doutrinários e também o Evangelho para os que querem ler. Os internos atendidos, infelizmente, são muitos e dependerá deles mesmos o tempo que lá permanecerão. Segui Maurício, que ia explicando o que havia em cada ala. Entramos numa enfermaria. Ouvia-se o zum zum zum. Conversavam entre si. Quando entramos, todos se calaram e olharam amorosamente para ele, que com carinho e atenção foi de leito em leito. Conversava, sorria, animava e esclarecia. Fiquei ao seu lado só observando. Quando saímos da primeira enfermaria, indaguei. Por que pararam de conversar com sua chegada? Talvez por saberem que lhes dou atenção e carinho. Por que você não tenta me ajudar? Vou tentar. Maurício, o hospital recebe muitas visitas? O hospital recebe visitas de grupos de estudos e de pessoas como você, que querem conhecer e aprender. Os internos também são agradecidos pelas visitas. A maioria deles as recebe em dias e horários próprios, de amigos e parentes. Eles são muito agradáveis. A enfermaria seguinte era feminina. Pus-me a ajudar, ajeitei-as no leito e indaguei como estavam. Só por terem alguém com quem falar de suas mágoas e queixas, sentiam-se melhores. Fui com Maurício às 5 enfermarias. Cansei-me. Pela primeira vez na colônia, senti-me cansada. Patrícia, agora chega. Por hoje ajudou muito. Orgulho-me de você. Logo estará descansada. Desprendemos muita energia ao lidar com os necessitados. Vá para casa, alimente-se e faça exercícios para recuperar as energias. Você não se cansa? Não. Tenho muitos anos de prática e muitos conhecimentos a mais que você. Aprenderá com o tempo. Você, como já disse, ajudou bastante. Sabia que Maurício estava sendo gentil, mas fiquei contente. Ele acompanhou-me até a saída e voltou, pois ainda tinha muito o que fazer lá. Sempre que fazia algo de útil, ficava alegre. Pensei, se papai souber, ficará contente e mamãe achará o máximo.
Voltei devagar, apreciando as ruas e as pessoas que por elas transitavam. É tão bonito, agradável andar pela colônia. Cheguei em casa e já estava descansada e sentindo-me muito bem. No outro dia, iria a uma reunião da escola, onde trabalhava. Era trabalho que me enchia de alegria. Falar com os amigos com quem trabalhava dava-me segurança e contentamento. Estava curiosa para saber de que trataria a reunião. Capítulo 23. Férias. A reunião foi na escola, na sala de palestra. Os professores estavam presentes no horário marcado e Dona Dirce presidiu a reunião. Ela orienta somente a parte da escola que alfabetiza. Sempre tão amável, cumprimentou-nos sorrindo. Boa tarde. Estamos no término do ano letivo e iremos, como todo ano, fazer uma festinha para os que terminaram o curso. Todos os cursos da colônia têm tempo certo para terminar. A maioria segue o calendário dos encarnados. Falando em calendário, aqui temos horário, dia, ano, tudo como os encarnados. As colônias e postos de socorro seguem a marcação do tempo igual à do espaço físico a que estão vinculados. Exemplo, numa colônia na Europa, no espaço da Áustria, o horário será igual ao desse país, ou seja, a colônia está no espaço espiritual e a Áustria no espaço físico. A colônia São Sebastião segue o fuso horário do Brasil, da cidade de São Sebastião do Paraíso. Quando são 2 horas na cidade física, são 2 horas na colônia. Aqui seguimos horários para tudo e são obedecidos. Para ter ordem é necessário disciplina. Há horários para turnos de trabalho, para estudo e etc. Os cursos começam no início do ano e normalmente terminam no final dele. Raramente se faz num ano somente o curso de alfabetização. Para os que querem somente ler e escrever, 1 ano de estudo basta, mas normalmente é feito em 3 anos, nos quais os alunos recebem conhecimentos equivalentes ao 1º grau. No entanto, há os que têm mais dificuldades para aprender e demoram mais tempo. Concluem o curso os que querem, mas só em casos especiais não o terminam. Os que o fazem têm muitas opções, podem continuar a estudar ou dedicar-se a outras tarefas, contribuindo com mais horas a um trabalho útil. Todos os alunos trabalham. Trocamos ideias sobre a melhor maneira de ensinar e em rápidos comentários foram programadas as festividades. Dona Dirce, continuando a reunião, disse: As férias aproximam-se e vamos pensar no melhor modo de aproveitá-las. Fiquei espantada e acho que demonstrei, mas carinhosamente Dona Dirce explicou, dirigindo-se a mim, a novata do grupo. Patrícia, é a primeira vez que você colabora conosco. Os outros estão há mais tempo aqui. Temos conhecimento de que você não deverá voltar no próximo ano. Sentimos, mas sabemos que irá aprender em curso como é viver no plano espiritual. Agradecemos a sua colaboração e esperamos que tenha gostado de trabalhar conosco. Temos férias ou períodos de descanso. Os trabalhadores têm um período após certo tempo de atividade para descansar ou cuidar de problemas pessoais. Enfim, para dedicar-se ao que quiser. Temos férias como os encarnados, mas nem tanto. Normalmente são períodos de 2 semanas, no máximo 3 ou poucos dias. Tanto os alunos como os professores da escola têm férias no período do Natal. Para os alunos é um período de descanso após uma etapa de estudos. Também todos os anos há uma festinha para os que concluíram o curso. Nós, os professores, merecemos as férias. Embora eu saiba que nenhum de nós fique sem fazer nada. Aproveitamos para visitar familiares encarnados e desencarnados, participamos de socorros extras a irmãos que sofrem. São poucos dias, pois reiniciaremos o trabalho na 2ª semana de janeiro. Não gostaria de ficar sem fazer nada. Trabalha há tão pouco tempo, falei. Se você, ao terminar as aulas, quiser trabalhar, peça orientação de amigos. Porém, se quiser aproveitar as férias, verá como o Natal é lindo na colônia. Mas o motivo também desta reunião é a avaliação dos alunos. Vocês vão avaliá-los conforme o aproveitamento de cada um, para que possamos separá-los em grupos para melhor aprendizagem. A reunião foi realizada com grande aproveitamento. Quando saí da escola, fui conversar com Frederico e comentei.
Frederico, não pensei que desencarnados tivessem férias. Nem todos têm. Eu nunca as tive. Não preciso, trabalhar faz parte de mim. Mesmo de licença, como agora, procuro ser útil. Mas todos os que trabalham têm direito a um descanso. Os orientadores das colônias organizam os trabalhos de modo que todos tenham um período livre para descansar. Esse período é livre para fazer o que se quer dentro das normas da colônia. Muitos passam com os entes queridos encarnados ou desencarnados, vão visitá-los e muitos os ajudam. Como também podem dedicar-se a outras tarefas ou visitar outros locais. Para os novatos na colônia, as férias são importantes, principalmente aos jovens. Ajudam na sua adaptação. Não quero ficar sem fazer nada nesse período, mas não sei o que fazer ou o que posso fazer. Frederico sorriu. É bom que aprenda a fazer muitas coisas para dedicar-se no futuro pelo que possa ser mais útil a você e aos outros. Quase não dormia, por isso tinha muito tempo. Pedi a Frederico. Não posso ajudá-lo por mais tempo? Sim, alegro-me por tê-la ao meu lado. Será que poderei ser realmente útil? Quando queremos, somos. Respondeu, animando-me. A escola amanheceu em festa no dia marcado para as festividades de encerramento. A entrega dos certificados foi à tarde, com uma alegria sincera. O diploma não significava um comprovante, porque o que interessa realmente é o que se aprende. Mas não deixa de ser uma conquista e os que receberam estavam felizes. Agradeci aos colegas e a Dona Dirce pelo carinho, atenção e a ajuda que recebi no pouco tempo que ali estive. Conversei muito com Dona Dirce. Quando queremos, somos. Respondeu, animando-me. A escola amanheceu em festa no dia marcado para as festividades de encerramento. A entrega dos certificados foi à tarde, com uma alegria sincera. O diploma não significava um comprovante, porque o que interessa realmente é o que se aprende. Mas não deixa de ser uma conquista e os que receberam estavam felizes. Agradeci aos colegas e a Dona Dirce pelo carinho, atenção e a ajuda que recebi no pouco tempo que ali estive. Conversei muito com Dona Dirce e ela disse-me que visitaria os familiares e se uniria depois a um grupo de trabalho junto a drogados. Nas minhas férias, faço sempre esse trabalho. Aqueles que se perdem no vício são os verdadeiros escravos, necessitados de liberdade. Gosto muito de colaborar nesse socorro, mas é ensinando que me realizo. Amo ensinar. Também gosto, respondi, mas estou mais interessada em aprender. Dona Dirce, sou muito grata à senhora. Obrigada por tudo. O coral infantil veio brindar-nos com lindas canções natalinas e alguns salmos. Estavam vestidas iguaizinhas, de amarelo clarinho. Todas lindas, pois não há crianças feias. Aqui são todas saudáveis e felizes. Gostam de cantar. Encantam quem as escuta. São tão alegres que irradiam felicidade. Lúcio, um de meus alunos, aproximou-se e entregou-me um poema que havia feito. Era simples, exaltava o mestre e a alegria de aprender. Agradeci comovida. Patrícia, encarnado fui um doente mental, um excepcional. Há tempos desencarnei. Fui socorrido e aos poucos fui me recuperando e passei a trabalhar, a fazer pequenas tarefas. Os orientadores insistiram para que estudasse e há pouco tempo interessei-me em aprender. Envergonhava-me de minhas dificuldades, pois, quando encarnado, escutava muito que era burro, sem inteligência. Sofri bastante, tive muitas dores, fui desprezado, passei fome, frio e fui muito doente. Desencarnei adulto. Aqui é tão diferente. Amo a colônia. Sinto que não fui deficiente em outras existências. Mas não quero recordar o passado, pois tenho medo dele. Os professores disseram-me que sou como um fruto verde. Não estou preparado, pronto para recordar o passado. Realmente não quero. E por não querer, tenho que aprender novamente. E agora faço isso com gosto. Lúcio afastou-se, fiquei a pensar. Dona Dirce, que se achava perto, vendo-me pensativa, aproximou-se. Lúcio contou-me que quando encarnado foi um excepcional. Sente que foi inteligente, mas não quer recordar o passado, preferindo aprender de novo. Patrícia, nenhum encarnado é deficiente mental sem motivos. E os motivos são vários. Lúcio, temendo o passado, não quer recordá-lo. Essas deficiências devem ter origem no abuso de uma inteligência brilhante. Por isso, aqui se tem o cuidado de não fazer da recordação do passado um sofrimento e um empecilho ao crescimento espiritual. O passado passou. Não há como o mudar.
Construímos o presente e o futuro. Se Lúcio quisesse recordar, o departamento que ajuda muitos a fazê-lo iria estudar seu caso e só permitiria se fosse para o seu próprio bem, porque muitos são imaturos para isso. Recordando seu passado, se fosse instruído, lembraria e teria seus conhecimentos. Mas ele tem dificuldades para aprender. Ele ainda não conseguiu se livrar por completo de sua deficiência. Mas está aprendendo. Não só se instruindo, pois as lições evangélicas fixam-se em sua mente, fazendo-o reeducar-se. Meus alunos presentearam-me com abraços, agradecimentos e com um buquê de flores. Fiquei emocionada. A festa foi linda. O Natal aproximava-se e sempre representava festa para mim, embora papai sempre nos alertasse que datas não representam nada e que o Natal passou a ser para a maioria uma festa material. Era a primeira vez que passava o Natal desencarnada e estava curiosa. Capítulo 24. Natal. Aproximava-se o Natal e sabia que minha família sentia minha falta. A saudade doía. Datas são guardadas para ter saudades. As épocas de festas em que a família se reúne são marcadas por lembranças afetivas. Recebia muitas orações, recados e incentivos para que fosse feliz. Era e sou feliz. Pensava nesse fato quando Maurício veio visitar-me. Maurício, sou feliz, mas os meus familiares sofrem de saudade. É justo? Às vezes penso que não devo ser tão feliz, disse. Meu amigo sorriu. Patrícia, você é muito querida e amada. A saudade existe e existirá. Mas o tempo a suavizará. O que eles desejam a você? Que seja feliz. Você, sendo feliz, está fazendo a vontade deles. Não é egoísmo. Se faz o que eles pedem, acabarão fazendo o que você lhes deseja. Que não sofram e que estejam bem. Muitos, como você, parecem sentir uma pequena culpa por estarem bem, enquanto os entes queridos não.